Número 295. Por que Cristo instituiu os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos? Cristo, médico da alma e do corpo, os instituiu porque a vida nova, que nos foi dada por ele nos sacramentos da iniciação cristã, pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. Por isso, Cristo quis que a Igreja continuasse a sua obra de cura e de salvação mediante esses dois sacramentos. Número 296. Como é chamado esse sacramento? É chamado de sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão e da conversão. Número 297. Por que existe um sacramento da reconciliação após o batismo? Uma vez que a vida nova na graça, recebida no batismo, não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, ou seja, a concupiscência, Cristo instituiu esse sacramento para a conversão dos batizados que se afastaram dele pelo pecado. Número 298. Quando foi instituído esse sacramento? O Senhor ressuscitado instituiu esse sacramento quando, na noite de Páscoa, apareceu a seus apóstolos e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. João capítulo 20, versículos 22, 23. Número 299. Os batizados têm necessidade de se converter? O apelo de Cristo à conversão ressoa continuamente na vida dos batizados. Essa conversão é um compromisso contínuo para toda a Igreja que é santa, mas reúne em seu seio os pecadores. Número 300. O que é a penitência interior? É o dinamismo do coração contrito. Salmo 51, versículo 19. Movido pela graça divina a responder ao amor misericordioso de Deus, implica a dor e a repulsa pelos pecados cometidos, o firme propósito de não mais pecar no futuro e a confiança na ajuda de Deus. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. Número 301. De que formas se exprime a penitência na vida cristã? A penitência se exprime de formas muito variadas, em particular com o jejum, a oração, a esmola. Essas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, em particular no tempo da Quaresma e no dia penitencial da sexta-feira. Número 302. Quais são os elementos essenciais do sacramento da reconciliação? São dois: os atos realizados pelo homem que se converte sob a ação do Espírito Santo e a absolvição do sacerdote, que no nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade da satisfação. Número 303. Quais são os atos do penitente? São um diligente exame de consciência, a contrição ou arrependimento, que é perfeita quando é motivada pelo amor para com Deus, imperfeita se fundada em outros motivos e que inclui o propósito de não pecar mais. A confissão, que consiste na acusação dos pecados feita perante o sacerdote. A satisfação, ou seja, o cumprimento de certos atos de penitência que o confessor impõe ao penitente para reparar o dano causado pelo pecado. Número 304. Quais pecados se devem confessar? Devem-se confessar todos os pecados graves ainda não confessados, de que alguém se lembra depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. Número 305. Quando há obrigação de confessar os pecados graves? Todo fiel, tendo atingido a idade da razão, é obrigado a confessar os próprios pecados graves pelo menos uma vez ao ano, e sempre antes de receber a Santa Comunhão. Número 306. Por que os pecados veniais podem ser também objeto da confissão sacramental? Embora não seja estritamente necessária,
A confissão dos pecados veniais é vivamente recomendada pela Igreja, porque nos ajuda a formar uma reta consciência e a lutar contra as tendências más, para nos deixar curar por Cristo e progredir na vida do Espírito. Número 307. Quem é o ministro desse sacramento? Cristo confiou o ministério da reconciliação a seus apóstolos, aos bispos, seus sucessores, e aos presbíteros, seus colaboradores, os quais se tornam, portanto, instrumentos da misericórdia e da justiça de Deus. Eles exercem o poder de perdoar os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Número 308. A quem está reservada a absolvição de alguns pecados? A absolvição de alguns pecados particularmente graves, como os punidos com a excomunhão, está reservada à sé apostólica, ou ao bispo do lugar, ou aos presbíteros por eles autorizados. Embora qualquer sacerdote possa absolver de qualquer pecado e excomunhão quem estiver em perigo de morte. Número 309. O confessor deve guardar segredo? Dada a delicadeza e a grandiosidade desse ministério e o respeito devido às pessoas, todo confessor é obrigado, sem exceção alguma e sob penas muito severas, a guardar o sigilo sacramental, ou seja, o absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos na confissão. Número 310. Quais são os efeitos desse sacramento? Os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus e, portanto, o perdão dos pecados, a reconciliação com a Igreja, a recuperação do estado de graça, se foi perdido, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais e, pelo menos em parte, das penas temporais que são consequência do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação do espírito, o crescimento das forças espirituais para o combate cristão. Número 311. Em alguns casos, pode-se celebrar esse sacramento com a confissão genérica e a absolvição coletiva? Em caso de grave necessidade, como em perigo iminente de morte, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com a confissão genérica e a absolvição coletiva, no respeito das normas da Igreja e com o propósito de confessar individualmente no devido tempo os pecados graves. Número 312. O que são as indulgências? As indulgências são a remissão diante de Deus da pena temporal merecida pelos pecados, já perdoados quanto à culpa, que o fiel, em determinadas condições, adquire para si mesmo ou para os defuntos, mediante o ministério da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. Número 313. Como é vivida a doença no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o homem experimenta durante a doença o próprio limite e percebe ao mesmo tempo que a doença está ligada, de modo misterioso, ao pecado. Os profetas entreviram que ele podia ter também um valor redentor para os pecados próprios e dos outros. Assim, a doença era vivida diante de Deus, a quem o homem implorava a cura. Número 314. Que significado tem a compaixão de Jesus para com os doentes? A compaixão de Jesus para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos são um sinal claro de que com ele chegou o reino de Deus e, portanto, a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Com sua paixão e morte, ele dá novo sentido ao sofrimento, o qual, se unindo ao seu, pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Número 315. Qual é o comportamento da Igreja em relação aos doentes? A Igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, compromete-se a cumpri-la com os cuidados para com os doentes, acompanhados de oração de intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atestado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja, para que orem sobre ele,
ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Número 316. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Pode recebê-lo o fiel que começa a se encontrar em perigo de morte por doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes, quando se verifica um agravamento da doença ou quando lhe acontece uma outra doença grave. A celebração desse sacramento deve ser, se possível, precedida pela confissão individual do doente. Número 317. Quem administra esse sacramento? Sacramento da unção dos enfermos. Ele pode ser administrado somente pelos sacerdotes, os bispos ou os presbíteros. Número 318. Como se celebra este sacramento? Sacramento da unção dos enfermos. A celebração desse sacramento consiste essencialmente na unção com óleo, bento, possivelmente pelo bispo, sobre a fronte e sobre as mãos do doente, no rito romano ou também em outras partes do corpo em outros ritos, acompanhada pela oração do sacerdote que implora a graça especial desse sacramento. Número 319. Quais são os efeitos desse sacramento? Ele confere uma graça particular que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo, para o seu bem e o de toda a Igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e até o perdão dos pecados se o doente não pôde confessar-se. Esse sacramento permite às vezes, se Deus o quiser, até a recuperação da saúde física. Em todo caso, essa unção prepara o doente para a passagem à casa do Pai. Número 320. O que é o viático? É a Eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem para a vida eterna. Recebida no momento da passagem deste mundo para o Pai, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo morto e ressuscitado é semente de vida eterna e poder de ressurreição. Número 321. Quais são os sacramentos a serviço da comunhão e da missão? 2 sacramentos, a ordem e o matrimônio, conferem uma graça especial para uma missão particular na Igreja, a serviço da edificação do povo de Deus. Eles contribuem em particular para a comunhão eclesial e para a salvação dos outros. Número 322. O que é o sacramento da ordem? É o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o final dos tempos. Número 323. Por que se chama sacramento da ordem? Ordem indica um corpo eclesial de que se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, ordenação, ao qual, por um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um sagrado poder em nome e com a autoridade de Cristo a serviço do povo de Deus. Número 324. Como se situa o sacramento da ordem no desígnio divino da salvação? Na Antiga Aliança, são prefigurações desse sacramento o serviço dos levitas, bem como o sacerdócio de Arão e a instituição dos 70 anciãos, Números 11, versículo 25. Essas prefigurações encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, o qual, com o sacrifício da sua cruz, é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5. O sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Hebreus 5, versículo 10. O único sacerdócio de Cristo se torna presente pelo sacerdócio ministerial. Número 325. De quantos graus se compõe o sacramento da ordem? Compõe-se de 3 graus, os que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da Igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Número 326. Qual é o efeito da ordenação episcopal? A ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem, faz do bispo o legítimo sucessor dos apóstolos, insere-o no colégio episcopal
partilhando com o Papa e outros bispos a solicitude por todas as igrejas, e lhe confia os ofícios de ensinar, santificar e reger. Número 327. Qual é o ofício do bispo na igreja particular a ele confiada? O bispo, a quem é confiada a igreja particular, é o princípio visível e o fundamento da unidade dessa igreja, em relação à qual exerce como vigário de Cristo o ofício pastoral, ajudado pelos próprios presbíteros e diáconos. Número 328. Qual é o efeito da ordenação presbiteral? A unção do Espírito marca o presbítero comum com um caráter espiritual indelével, configura-o a Cristo sacerdote e o torna capaz de agir no nome de Cristo cabeça. Sendo cooperador da ordem episcopal, ele é consagrado para pregar o Evangelho, para celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, de que tira força o seu ministério, e para ser o pastor dos fiéis. Número 329. Como o presbítero exerce o próprio ministério? Mesmo sendo ordenado para uma missão universal, ele a exerce numa igreja particular, em fraternidade sacramental com os outros presbíteros, que formam o presbitério, e que, em comunhão com o bispo e em dependência dele, tem a responsabilidade da igreja particular. Número 330. Qual é o efeito da ordenação diaconal? O diácono, configurado a Cristo servo de todos, é ordenado para o serviço da igreja, que ele exerce sob a autoridade do próprio bispo, a respeito do ministério da palavra, do culto divino, da orientação pastoral e da caridade. Número 331. Como se celebra o sacramento da ordem? Para cada um dos 3 graus, o sacramento da ordem é conferido mediante a imposição das mãos sobre a cabeça do ordenando por parte do bispo, que pronuncia a solene oração consagradora. Com ela, o bispo invoca de Deus para o ordenando a especial efusão do Espírito Santo e dos seus dons em vista do ministério. Número 332. Quem pode conferir esse sacramento da ordem? Cabe aos bispos validamente ordenados, como sucessores dos apóstolos, conferir os 3 graus do sacramento da ordem. Número 333. Quem pode receber esse sacramento da ordem? Pode recebê-lo validamente apenas o batizado de sexo masculino. A Igreja se reconhece ligada a essa escolha feita pelo próprio Senhor. Ninguém pode exigir receber o sacramento da ordem, mas deve ser considerado apto ao ministério pela autoridade da Igreja. Número 334. Exige-se o celibato de quem recebe o sacramento da ordem? Para o episcopado é sempre exigido o celibato. Para o presbiterado, na Igreja Latina, ordinariamente escolhem-se homens crentes que vivem como celibatários e que têm intenção de manter-se no celibato pelo reino dos céus. Mateus 19, versículo 12. Nas igrejas orientais, não é permitido casar-se depois de ter recebido a ordenação. Ao diaconato permanente podem ter acesso também homens já casados. Número 335. Quais são os efeitos do sacramento da ordem? Esse sacramento dá uma especial efusão do Espírito Santo, que configura o ordenado a Cristo na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei, segundo os respectivos graus do sacramento. A ordenação confere um caráter espiritual indelével, por isso não pode ser repetida nem conferida por um tempo limitado. Número 336. Com que autoridade é exercido o sacerdócio ministerial? Os sacerdotes ordenados, no exercício do ministério sagrado, falam e agem não por autoridade própria, nem por mandato ou por delegação da comunidade, mas na pessoa de Cristo cabeça e em nome da Igreja.
Portanto, o sacerdócio ministerial se diferencia essencialmente, e não apenas por grau do sacerdócio comum dos fiéis, a serviço do qual. Número 337. Qual é o desígnio de Deus sobre o homem e sobre a mulher? Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar. Criando o homem e a mulher, chamou-os no matrimônio a uma íntima comunhão de vida e de amor entre si. Assim, eles não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Ao abençoá-los, Deus lhes disse: sede fecundos e prolíficos. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Número 338. Para que fins Deus instituiu o matrimônio? A união matrimonial do homem e da mulher, fundada e estruturada com leis próprias pelo Criador, por sua natureza, está ordenada à comunhão e ao bem dos cônjuges e à geração e educação dos filhos. A união matrimonial, segundo o originário desígnio divino, é indissolúvel, como afirma Jesus Cristo. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Marcos 10, versículo 9. Número 339. De que modo o pecado ameaça o matrimônio? Por causa do primeiro pecado que provocou também a ruptura da comunhão dada pelo Criador entre o homem e a mulher, a união matrimonial é muitas vezes ameaçada pela discórdia e pela infidelidade. Todavia, Deus, na sua infinita misericórdia, dá ao homem e à mulher a sua graça para realizar a união das suas vidas, segundo o originário desígnio divino. Número 340. O que ensina o Antigo Testamento sobre o matrimônio? Deus, sobretudo por meio da pedagogia da lei e dos profetas, ajuda o seu povo a amadurecer progressivamente a consciência da unicidade e da indissolubilidade do matrimônio. A aliança nupcial de Deus com Israel prepara e prefigura a aliança nova realizada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, com a sua esposa, a Igreja. Número 341. Qual é a novidade dada por Cristo ao matrimônio? Jesus Cristo não só restabelece a ordem inicial querida por Deus, mas dá a graça para viver o matrimônio na nova dignidade de sacramento, que é o sinal do seu amor esponsal pela Igreja. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja. Efésios 5, versículo 25. Número 342. O matrimônio é uma obrigação para todos? O matrimônio não é uma obrigação para todos. Em particular, Deus chama alguns homens e mulheres a seguir o Senhor Jesus na via da virgindade e do celibato pelo reino dos céus, renunciando ao grande bem do matrimônio para se preocupar com as coisas do Senhor e procurar agradar-lhe, tornando-se sinal da absoluta primazia do amor de Cristo e da ardente expectativa da sua vinda gloriosa. Número 343. Como se celebra o sacramento do matrimônio? Uma vez que o matrimônio estabelece os cônjuges num estado público de vida na igreja, a sua celebração litúrgica é pública, na presença do sacerdote ou da testemunha qualificada pela igreja e das outras testemunhas. Número 344. O que é o consenso matrimonial? O consenso matrimonial é a vontade expressa por um homem e por uma mulher de se doar mutuamente e definitivamente com o objetivo de viver uma aliança de amor fiel e fecundo. Uma vez que o consentimento faz o matrimônio, ele é indispensável e insubstituível. Para tornar válido o matrimônio, o consenso deve ter como objeto o verdadeiro matrimônio e ser um ato humano, consciente e livre, não determinado por violência ou constrangimentos. Número 345. O que se exige quando um dos esposos não é católico? Para serem lícitos, os matrimônios mistos entre católico e batizado não católico exigem a licença da autoridade eclesiástica. Os que têm disparidade de culto entre católico e não batizado, para serem válidos, têm necessidade de uma dispensa.
Em todo caso, é essencial que os cônjuges não excluam a aceitação dos fins e das propriedades essenciais do matrimônio, e que o cônjuge católico confirme os compromissos, conhecidos também pelo outro cônjuge, de manter a fé e de garantir o batismo e a educação católica dos filhos. Número 346. Quais são os efeitos do sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio gera entre os cônjuges um vínculo perpétuo e exclusivo. O próprio Deus sela o consenso dos esposos. Portanto, o matrimônio concluído e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Além disso, esse sacramento confere aos esposos a graça necessária para atingir a santidade na vida conjugal e para o acolhimento responsável dos filhos e a educação deles. Número 347. Quais são os pecados gravemente contrários ao sacramento do matrimônio? São o adultério, a poligamia, porquanto contradiz a igual dignidade entre o homem e a mulher, a unicidade e a exclusividade do amor conjugal, a rejeição da fecundidade, que priva a vida conjugal do dom dos filhos, e o divórcio, que transgride a indissolubilidade. Número 348. Quando a Igreja admite a separação física dos esposos? A Igreja admite a separação física dos esposos quando a coabitação deles se tornou, por motivos graves, praticamente impossível, embora deseje muito uma reconciliação deles. Mas eles, enquanto vive o cônjuge, não estão livres para contrair uma nova união, a menos que seu matrimônio seja nulo e, como tal, seja declarado pela autoridade eclesiástica. Número 349. Qual é a atitude da Igreja em relação aos divorciados recasados? Fiel ao Senhor, a Igreja não pode reconhecer como matrimônio a união dos divorciados recasados civilmente. Se alguém repudia sua mulher e se casa com outra, é adultério com respeito à primeira. E se a mulher repudia seu marido e se casa com outro, ela é adúltera. Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Para com eles, a Igreja tem uma atenta solicitude, convidando-os a uma vida de fé, a oração, as obras de caridade e a educação cristã dos filhos. Mas eles não podem receber a absolvição sacramental, nem se aproximar da comunhão eucarística, nem exercer certas responsabilidades eclesiais, enquanto perdura essa situação que objetivamente contraria a lei de Deus. Número 350. Por que a família cristã é chamada também de igreja doméstica? Porque a família manifesta e realiza a natureza de comunhão e familiar da igreja como família de Deus. Cada membro, segundo o próprio papel, exerce o sacerdócio batismal, contribuindo para fazer da família uma comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e cristãs, lugar do primeiro anúncio da fé aos filhos. Número 351. O que são os sacramentais? São sinais sagrados instituídos pela Igreja por meio dos quais se santificam algumas circunstâncias da vida. Compõe-se de uma oração acompanhada pelo sinal da cruz e por outros sinais. Entre os sacramentais, ocupam um lugar importante as bênçãos, que são um louvor a Deus e uma oração para obter os seus dons, as consagrações das pessoas e as dedicações de coisas ao culto de Deus. Número 352. O que é um exorcismo? Tem-se um exorcismo quando a Igreja pede a sua autoridade em nome de Jesus, que uma pessoa, um objeto, seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio. É praticado de forma ordinária no rito do batismo. O exorcismo solene, chamado Grande Exorcismo, pode ser efetuado somente por um presbítero autorizado pelo bispo. Número 353. Que formas de piedade popular acompanham a vida sacramental da Igreja? O sentido religioso do povo cristão encontrou sempre diversas expressões nas várias formas de piedade que acompanham a vida sacramental da Igreja, como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a via sacra, o rosário,
A Igreja, com a luz da fé, ilumina e favorece as formas autênticas de piedade popular. Número 354. Que relação existe entre os sacramentos e a morte do cristão? O cristão que morre em Cristo chega no término da sua existência terrena, ao cumprimento da nova vida iniciada com o batismo, fortalecida pela confirmação e nutrida pela Eucaristia, antecipação do banquete celeste. O sentido da morte do cristão manifesta-se à luz da morte e da ressurreição de Cristo, nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus vai morar junto do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Número 355. O que exprimem os funerais? Os funerais, embora celebrados segundo diferentes ritos correspondentes às situações e às tradições de cada região, exprimem o caráter pascal da morte cristã na esperança da ressurreição e o sentido da comunhão com o defunto, particularmente mediante a oração e a purificação da sua alma. Número 356. Quais são os momentos principais dos funerais? Habitualmente, os funerais compreendem 4 momentos principais: o acolhimento do corpo por parte da comunidade com palavras de conforto e de esperança, a liturgia da palavra, o sacrifício eucarístico e o adeus, com o qual a alma do defunto é confiada a Deus, fonte de vida eterna, enquanto seu corpo é sepultado à esperança da ressurreição.